Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade na leitura deste livro, Vivendo entre Dois Tempos. Nós estamos no capítulo 4, Como Viver neste Tempo. Dons e chamado. Nós temos a convicção de que a graça de Deus precede todas as nossas respostas de fé. É de Deus toda a iniciativa do relacionamento. Ele, em Cristo, está reconciliando consigo o mundo. Não há mérito humano nisso. Paulo insiste que tudo provém de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. O Senhor nos chamou em nosso tempo e contexto para expressarmos a fé em Cristo enquanto estivermos neste mundo, lembrando das palavras de Cristo, que nós não somos deste mundo, embora vivamos sob as estruturas deste mundo. O nosso chamado é para vivermos em novidade de vida, renovando a nossa mente e nosso coração pela palavra de Deus, pois nós fomos chamados não para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Todos fomos chamados a esta fé comum em Cristo. No entanto, Deus capacitou cada um com dons do Espírito Santo para desenvolverem seu chamado no corpo de Cristo, a Igreja. E o mais importante é que cada dom tem a intenção de servir o bem comum. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Parece que a Igreja de Coríntios esqueceu esse pequeno detalhe e caiu no erro da competição e comparação entre quem tinha os dons mais importantes. Os diversos dons do Espírito Santo é distribuído entre os cristãos com a finalidade de abençoar, ministrar e servir uns aos outros. A imagem do corpo humano, usada por Paulo para ilustrar a igreja, é bem apropriada e o ajuda a estender suas observações a respeito dos diferentes dons e das diferentes funções de cada membro. Para Paulo, membros que parecem sem valor podem ser indispensáveis. No capítulo 12 da Carta aos Coríntios, o que Paulo quer deixar bem claro é que não há competição. Cada membro individualmente é de suma importância para a comunidade. Outro aspecto importante que nos diferencia é a medida da fé de cada um. Podemos falar de fé em diferentes caminhos. Para Paulo, fé pode ser definida como um relacionamento de confiança e profunda dependência de Deus, ilustrada por Abraão, que ao ouvir a promessa de Deus, simplesmente creu. Ela é comum e disponível a todos os cristãos. Fé nesse sentido significa relacionamento correto com Deus. A outra maneira que podemos falar de fé é como um dom dado por Deus em certa medida para cada cristão, conforme encontramos em Romanos, capítulo 12, versículo 13, onde Paulo diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. No entanto, quando consideramos a fé dentro dos dois horizontes que marcam a mentalidade de Paulo, ou seja, a morte e ressurreição de Cristo e a sua volta, podemos compreender fé em termos de força e fraqueza, e em termos de crescimento e desenvolvimento. Em diferentes cartas, Paulo reconhece que alguns cristãos são mais maduros na vida de fé, enquanto outros ainda são bebês. Uns são mais fortes e outros mais fracos. Isso significa que encontramos indivíduos em diferentes estágios dentro da comunidade. Essa variação de fé e crescimento trouxe problemas tanto na igreja de Corinto como em Roma, e Paulo orienta que aqueles que estão em estágio mais avançado na sua fé e caminhada cristã devem demonstrar especial cuidado e consideração para aqueles que ainda precisam ser fortalecidos e amparados.
Como indivíduos chamados e capacitados por Deus com funções e diferentes dons, o nosso compromisso com a comunidade cristã deve repousar pela maneira como em comunhão nós servimos e assistimos cada pessoa, individualmente. Igreja como comunidade cristã é o espaço da vida de fé, onde cada indivíduo é edificado e edifica, é confortado e conforta, é abençoado e abençoa, até a volta do nosso Senhor Jesus. Aprendendo a agir em diferentes situações. O já é o tempo de aprendermos a ser como Jesus é, e andar como ele andou, e a viver como ele viveu. E um aspecto importante é como fazemos nossas escolhas e decisões morais. Nós percebemos pelas cartas de Paulo que tanto a igreja da Galácia como a igreja de Corinto tiveram alguns problemas em saber decidir o que de fato era importante. Parece que a lei, ou seja, estar de alguma forma ligado ao judaísmo, por nascimento ou por adesão, ainda era algo que incomodava aquelas igrejas. Então, Paulo diz para eles: pois em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas o ser uma nova criação. Essa passagem está em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. A fé que opera pelo amor. Gálatas 5, 6. E manter os mandamentos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19. Em outro texto aos Gálatas, Paulo escreve que não há mais judeu nem grego, servo ou livre, macho ou fêmea, pois todos somos um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. O que o apóstolo quer dizer é que estar em Cristo transcende e neutraliza os poderes raciais, sociais, culturais e sexuais. Esses poderes, ou seja, a raça, o sexo, a cultura, o nível social, entre outros, os quais levavam as pessoas a exercer sua supremacia sobre as outras, agora em Cristo são totalmente anulados. Nossa lente e consciência para agirmos e vivermos deve considerar a equidade no corpo de Cristo. Nós somos um e isso é o que de fato importa. Foco no que importa. Viver é morrer. Agora que o nosso foco está um pouco mais ajustado, a revelação de Deus para nós, podemos avançar ao que Paulo nos apresenta como o auge da maturidade em Cristo. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa máxima de Paulo faz parte da introdução da sua carta à igreja de Filipos, onde ele propõe que a vida dos cristãos deve ser digna do evangelho de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Consciente da possibilidade da sua execução, Paulo usa seu próprio exemplo para demonstrar que viver ou morrer é indiferente, conquanto que Cristo seja glorificado e os irmãos e irmãs sejam abençoados e beneficiados pela vida ou morte dele. Ele diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Filipenses 1, 23 a 25. Ele preferia morrer e estar com Cristo, mas ele confia que Deus o livrará da morte e então escolhe viver por amor e proveito da fé daqueles irmãos. Logo em seguida, Paulo usa o exemplo de Cristo, que escolhe esvaziar-se da sua glória, assumindo a forma de servo,
tornando-se homem, humilhando-se a si mesmo e sendo obediente até a morte de cruz, pois sua morte redundaria em glória para Deus e salvação para a humanidade. Filipenses 2, de 1 a 11. Assim podemos concluir que viver ou morrer não é o que de fato importa na concepção de Paulo, visto que sua vida estava em perigo todo o tempo, e o próprio Jesus deu a vida dele por nós. O que de fato tem valor e relevância nessa existência é o viver em função de beneficiar os outros. Isso significa escolhermos o caminho que Deus planejou para cada um de nós, o caminho da cruz. Esta é a mensagem central do Evangelho, que subverte a mentalidade terrena que costuma oprimir pelo uso da força. Viver o amor cruciforme é o nosso chamado e a melhor maneira de viver nesse tempo. Viver morrendo é o caminho para experimentarmos a verdadeira vida de Deus, uma vida centrada no amor e serviço aos outros. E como encarnar esta verdade em nossa vida e na comunidade cristã? Paulo nos traz a resposta no capítulo 4 aos Filipenses, quando ele diz: porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo de 11 a 13. A vida cristã é dinâmica e um processo de constante aprendizado que deve nos levar ao contentamento em meio a todas as circunstâncias. A confiança na suficiência de Deus esmaga a nossa autossuficiência e é o fundamento para a vida daqueles que desejam viver ou morrer. Não importa, desde que a vida ou morte deles resulte em glória a Deus e bênção uns aos outros. Somos chamados a viver nesse presente século, nessa presente era, firmados no poder de Deus, demonstrado na ressurreição de Cristo e na esperança da sua completa vitória. Viver de maneira digna de um filho de Deus é viver para Cristo e sua igreja, a comunidade de irmãos e irmãs que recebeu o bem-vindo de Deus, independente de origem racial, cultural, social ou religiosa. Que possamos nos sentir encorajados a viver aqui e agora, de maneira digna do Evangelho de Cristo, e afirmar a cada dia, pela graça de Deus, que já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 20. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos terminando mais um capítulo. Desejo a vocês uma feliz e abençoada semana. Até a próxima!